Quais são as proposições mais basilares do teatro? Olhe, as proposições mais basilares do teatro são a interpretação, a imaginação, no caso por parte do público, né? E a elevação espiritual. O que quer dizer? A interpretação por parte dos atores. 2, a imaginação por parte do público. E 3, a elevação espiritual. O que é que significa isso? Significa de que o teatro se dá numa realização de uma simulação imaginária. A simulação, a interpretação, nisso que se trata, a interpretação de um cenário imaginário, de uma história imaginária, que descreve um drama vivido por algum personagem ou alguns personagens, que dão a graça ao enredo, que dão o motivo de a peça encontrar lugar. O que quer dizer? Aqueles atores vão contracenar, vão expor ao público, né? Vão encenar a história, né? O drama daquele personagem. E cada um daqueles atores vai assumir um personagem próprio para si. Vão representar um papel. É a representação, entendeu? De um drama. O teatro é a representação de um drama. Aqueles atores, eles vão representar um drama, um episódio singular na vida de uma possível personagem. Uma personagem criada literariamente. Pode ser que esse personagem tenha existido na vida real? Pode ser que tenha existido na vida real. Mas, em sua maioria, obviamente, por se tratar de arte, é uma personagem criada artisticamente, entendeu? É uma personagem criada artisticamente. 2, segundo ponto, a imaginação. A imaginação é exatamente a faculdade de criar as imagens que são sugeridas pela exibição artística, pela montagem da peça. O que quer dizer? Se a montagem da peça coloca ali uma árvore de tábua, uma tábua pintada, dando a entender que se trata de uma árvore, né? Se a montagem, se aquela companhia coloca 2 ou 3 árvores no palco, significa que a peça está fazendo alusão a uma floresta. Então, o que quer dizer? Quem vai criar a floresta vai ser o próprio espectador, em sua imaginação. Quem vai criar toda a dramatização subentendida, o que quer dizer? Aquela que não está sendo exibida no palco, será o espectador, será o público que está presente no teatro. O que quer dizer? Se o personagem diz: eu sofri isso, sofri aquilo outro, significa que quem vai interpretar o drama vivido por aquela personagem será o público, espectador. Será o espectador que está no assento dele na plateia. Então, o que quer dizer? A imaginação a imaginação é a cereja do bolo. Nada se trata no teatro sem a imaginação. O teatro, diferentemente do cinema, não pode parar aquela cena e fazer um corte. Corta para a infância daquela personagem. O teatro não pode fazer isso. O cinema pode. Então, por isso que o cinema, ele pouco oferece a imaginação do telespectador, ou do telespectador. Ele oferece, obviamente que ele oferece, assim como o teatro. Mas o cinema, ele pode recapitular. Já o teatro, não. O cinema, ele pode parar aquela cena e recapitular para uma cena que não está no presente, mas está no passado.
daquela personagem. Tá entendendo como é que é? Aí a personagem fala assim, não, mas você fez assim, assim, assado. Aí no cinema ele corta e remete imediatamente para aquela cena no passado que a personagem está falando no presente. E pode até colocar a voz de fundo, né, da personagem, passada daquela personagem. O teatro não pode fazer isso. O teatro cabe tão somente ao espectador a imaginação, né, a suposição do que foi que aconteceu com aquela personagem, né? O teatro é tão simplesmente a peça teatral, né? A peça teatral é tão simplesmente um episódio, uma trama. O que é que acontece nessa trama? É simplesmente um episódio, né? E está entregue tudo ali. Tudo está entregue, tudo está sendo apresentado ali no palco. Não existe nada que seja oferecido que não o que está no palco. Obviamente que algumas coisas podem ser subentendidas, mas nada que não esteja no palco será apresentado pela peça. Tudo está circunscrito à peça e ao que é apresentado no palco, né? Que é o que é apresentado no palco é a reprodução, a representação do texto do teatro, daquilo que já foi previsto no texto, na peça, né? Porém, o teatro, assim como o cinema, não é um documentário. Se você quer ver a realidade, você não assiste, você não procura a arte. A realidade não é a arte. A arte é uma representação da realidade. É uma forma de manifestação. Se você quer ver a realidade, você não vai assistir a uma peça teatral. Se você quer ver a realidade, você não vai assistir a um filme no cinema. Assim como o filme, o teatro, assim como o filme, são manifestações artísticas, ainda que, obviamente, que o cinema possua características mais distintas do aspecto humano em si, né? Porque possui efeitos tecnológicos que o teatro não alcança, né? Mas são, obviamente, que são construções, né? Vamos dizer assim, né? No caso do cinema, são construções artísticas. Entendeu? Ainda que o filme seja de um cenário hipotético, interestelar, uma coisa assim, são manifestações artísticas, né? São manifestações artísticas. Ainda que uns mais, outros menos, né? Por desígnios comerciais, né? De se transformar aquele filme numa peça de como é que se diz? De bilheteria puramente, né? E propriamente dita, né? O que quer dizer? Mas são manifestações artísticas. Então, a imaginação do espectador, ou do telespectador, no caso do cinema, né? É o que vai dar a liga, é o que vai fazer acontecer o drama. Não é o drama em si. O que faz acontecer o drama é a imaginação do espectador, a imaginação da plateia. Tanto é que uns meio que ficam, eu não gostei não entendi, enfim. Por quê? Porque muitas pessoas não se mergulham, não se imbuem no clima dramático, né? Não se tomam para si o drama vivido pela personagem principal da peça. Por quê? Porque a peça teatral, ela exige do espectador também. Não é só assistir, não é só observar, é você participar também. Participar não que você vá falar, olha, obviamente que não, mas é participar como que tomando parte no ambiente criado pela peça teatral. O que quer dizer? É como se você fosse uma personagem daquela peça também. Só que você simplesmente não tivesse fala. Tá entendendo como é que é? O espectador do teatro é como se fosse também uma personagem. É como que você tá ali na rua, acontece alguma situação ali entre pessoas, assim, você tá assistindo aquilo. Você tá observando. Tá entendendo? Houve um desentendimento ali na esquina, você olhou aqui, o que é aquilo ali? Aí você se aproxima e tal, não, porque não sei o que e tal, houve um desentendimento ali no trânsito. Você está observando aquilo ali. No caso do teatro, você não vai falar nada. Você pode falar com a pessoa que está do lado, de repente. Olha, que coisa, né? Surpreendente. Você pode comentar. Mas você não vai participar
daquele acontecimento em si. Você vai observar. É por isso que você não está assumindo um papel na peça. Quem assume um papel na peça do teatro são as personagens. Entendeu? Quem assume um papel na peça do teatro são as personagens. São as personagens que entram no palco. Entendeu? São as personagens que entram no palco. Você, como espectador, vai ser tão somente um observador. Você vai assistir, você vai presenciar aquele acontecimento, né? Imaginário. Imaginário por quê? Não totalmente, obviamente, porque os atores estão ali presentes, as vestes, né, as vestimentas, o cenário, todo mundo está... Mas imaginário em seu sentido subjetivo, em seu sentido artístico, né? Porque não é, obviamente, que um acontecimento factual em si. É um acontecimento artístico. Não é como um acontecimento da vida real. Não, não é isso. A peça, ela pode ter tudo isso? Pode, mas ela vai ser uma dramatização, uma interpretação do que seria um fato na realidade. Então é por isso que a imaginação precisa, é a cereja do bolo, ela precisa ser o fator principal. O público precisa poder ser capaz de imaginar aquilo, porque senão ele não se emociona. Se ele não se emociona, ele não se empolga para acompanhar a peça. Então o que quer dizer? A emoção é fundamental. O público precisa acompanhar, o público precisa participar imaginariamente. Veja bem, o público precisa participar, não fisicamente, mas imaginariamente da peça. Por quê? Porque é o público, é o espectador que está ali presenciando todos os ambientes daquele drama. Ele vai estar presente no quarto da personagem que está sofrendo com um drama, né? Ele vai estar presente na praça quando o cenário muda, né? De uma cena para outra. Aí sai-se do quarto daquela personagem, daquela moça que está chorando no quarto, e o cenário se modifica para, em outra cena, para uma cena na praça. O público vai estar ali presente na praça. O espectador vai estar presente, só que ele vai estar o quê? Na poltrona do teatro. Entendeu como é que é? Ele vai estar presente, só que sob a forma de observador, sob a forma de, se é, digamos que uma peça num cenário medieval, ele vai estar presente sob a forma de um plebeu. O que quer dizer? Ele está ali como um anônimo, mas ele não vai assumir um papel. Tá entendendo? Ele não vai assumir um papel. No caso do teatro, do prédio do teatro, ele vai estar presente na poltrona do teatro, né? Sob as luzes apagadas. Por quê? Porque ele é um anônimo, ele não vai estar assumindo um papel. Se ele fosse assumir um papel, ele faria parte da peça, né? Ainda que fosse um personagem que também não fosse não falante, vamos dizer que um figurante, ainda que fosse um figurante, ele não estaria falando, né? Mas no caso nem isso o espectador ele pode assumir. Ele não pode assumir o papel de figurante na peça. Por quê? Porque ele não foi elencado para isso. Ele não foi, né, escalado para isso. Entendeu? Ele não foi designado para isso pelo teatrólogo, pelo dramaturgo, aquele que compôs a peça. Ele não foi designado para isso. Se ele tivesse sido designado para isso, tu vai acompanhar aqui, tu vai fazer parte dessa turba aqui que tá batendo aqui no portão, querendo invadir a casa dessa mulher, enfim. O que tá querendo destruir tal coisa, entendeu? Você vai assumir parte aqui nessa multidão aqui. A multidão, obviamente, que vai ser simulada. Não é possível colocar num palco 100, 200 pessoas. É preciso se colocar 10 sob a forma de 100. Vai se sugerir, esses 10 vão sugerir uma multidão de 100, de 1000, de 1 milhão. Entendeu como é que é? Esse é o segundo ponto, a imaginação, que é o fator principal e primordial do teatro. E por fim, o fator derradeiro, né, que é o terceiro ponto, o ponto 3, que é a elevação espiritual. E por que a elevação espiritual? A elevação espiritual é igualmente um fator principal, primordial no teatro. Por quê? Porque a elevação espiritual diz respeito à emoção que aquela plateia sentiu, que aquela plateia sofreu, que aquela plateia, de alguma maneira, sentiu no peito, entendeu? E o entendimento que ela vai ter vai ser decorrente da emoção que ela teve.
O que quer dizer, a assimilação da peça vai ser fruto da emoção que ela sentiu no peito. Entendeu como é que é o funcionamento do teatro? O teatro, primeiro, ele precisa emocionar de alguma maneira para que a pessoa sinta, tenha, assimile, né, reflita para chegar a uma impressão, né, de entendimento intelectual, vamos dizer assim, ou de entendimento psicológico a respeito do que foi que ela presenciou. Tá entendendo como é que é? Primeiro ela sente, ela se emociona com aquilo, e depois ela consigo mesma, ela vai pensar consigo mesma, ela vai cismar sobre o seu próprio entendimento a respeito do que foi que ela presenciou. Ela vai tentar entender, ela vai tentar imaginar o que foi que eu vivi, o que foi que eu presenciei aqui nessa peça. Ela vai se lembrar, ela vai perguntar a uma pessoa: fulano, tu entendeu assim? Tu gostou daquilo? Como é que foi? Qual foi a tua opinião? Aí a pessoa vai dizer: eu achei tal coisa, tal. Então o que quer dizer? Ela vai passar ao menos uns 2 ou 3 dias, de repente, pensando a respeito daquela peça. Obviamente que isso varia de pessoa para pessoa, né? Umas saem do teatro e podem não estar, né? Tá nem aí, né? Ah, vamos comer tal coisa ali, chama um táxi. Outras não, outras vão ter se emocionado. Outras vão ter se impactado verdadeiramente. Por quê? Porque a peça foi impactante para ela. Então o que quer dizer? A peça, ela primeiro precisa chegar no coração do espectador, para depois chegar na mente, né? Chegar à mente daquele espectador. Primeiro ele chega no coração, primeiro ele emociona, para depois o espectador raciocinar, tentar entender, buscar assimilar alguma mensagem, buscar procurar compreender a fala daquela personagem naquela determinada cena, né? Ela vai buscar entender a compreensão final da peça. Tá entendendo como é que é? Pronto. O teatro é isso. São os 3 pontos fundamentais, né? São os 3 pontos fundamentais. Um abraço a todos os colegas que estão presenciando, que estão ouvindo, né, a transmissão. Eu agradeço muito e tudo de bom.